Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu host de plantão. Estou aqui com meu amiguinho alegre, o Lucas. E aí, galera, e aí, Beto, mais um cast aqui com vocês. Muito bom falar mais um pouco de nerdice, de teologia, daquilo que a gente gosta de falar, daquilo que vocês gostam de ouvir. Afinal, se vocês estão abrindo esse cast aqui, é porque de alguma forma vocês gostam e toleram as divagações desses dois nerds. E desde já a gente agradece muito você estar aqui com a gente. E já curte, já compartilha aí, fala com o pessoal, comenta, interage com a gente, nos ajuda aí a divulgar o Dois Nerds e a divulgar um pouco dessas nossas nerdices teológicas. Isso, muito bom. A propaganda é a alma do negócio, então a gente já começa com a propaganda mesmo, chama o povo, porque é pra isso que nós está aqui. E, meu amiguinho, a gente tá numa sequência teológica, a gente tá crente. Final do ano vai chegando, a gente vai repensando a vida, a gente começa a pegar temas crentes, olha só você. Jesus tá nascendo, a gente relembra disso, falando de coisas da Bíblia. Jesus. Apesar que a gente não tá falando nada sobre o advento, né? Quem sabe? Ainda não, né? Mas, efetivamente, falamos aí, nosso último cast, sobre hermenêutica bíblica, coisa bonita, coisa maravilhosa. E hoje a gente vai falar sobre profetas. Já falamos sobre profetas, você pode buscar no nosso YouTube, no nosso Spotify ou qualquer outro agregador, sobre o nosso podcast sobre o Nós Explica, meu amiguinho. Foi Nós Explica? Não, foi Profetas. Pra quê? Né? Que é a nossa série explicando personalidades bíblicas. A gente já falou sobre os juízes, falamos sobre os profetas. E foi pedido, meu amigo. Nós estamos atendendo um pedido do público, que a gente está aqui para isso. Foi pedido que a gente explorasse um pouco mais alguns profetas em específico. Então hoje a gente ataca os profetas da monarquia. Não que todos eles não tenham vivido em períodos monárquicos, de forma geral, a maior parte deles viveu em períodos monárquicos, mas a gente vai aqui atacar 4 profetas muito bem conhecidos nesse período mais inicial, monárquico, não tanto o pessoal que já vai chegando ali no exílio, né? Um povo um tanto distante do exílio. Vamos falar aqui, começando de um clássico. Quem é o próximo, vocês vão ter que ficar no mistério. Eu não vou falar tudo que a gente vai falar já, tem que continuar ouvindo aqui. Senão a gente já entrega o ouro, né? A pessoa vai falar assim, não me interesso por esses, e vai fechar o vídeo, né? Começando com Samuel. Isso aí. Samuel, o autor do livro, ou supostamente o autor do livro, mas muito mais importante que isso, antes de focarmos no livro, um personagem que exerceu aí uma tríplice função. O Samuel também é conhecido como o Itigo da Bíblia, né? Amiguinho, eu sou lento. Itigo da Bíblia, por quê? É porque ele era profeta, juiz e sacerdote. O Itigo é Shinigami, Quincy e Hollow. Boa. Legal. Muito bom. Perdoem a lerdeza do semi-autista, conforme alguns falam pra mim que não entende os trocadilhos. Mas, de fato, Samuel exerce uma tríplice função em diversos momentos da sua vida. Não vai ser sempre que ele vai exercer uma tríplice função, mas tem momentos que ele exerce, e momentos específicos da sua vida que ele exerceu, né? Então ele é chamado por Deus à criança. A gente conhece a história de Samuel. Vamos falar aqui rapidinho dela, antes de chegar no Samuel profeta. Ele é chamado lá na infância dele, aquela história que todo mundo ouviu falar. Ele é filho de um milagre, né? Ana era estéril, Eucana era estéril. Eucana não era estéril. Ana era estéril, Eucana tinha filhos com Penina, que era a outra esposa dele. E aí a Ana pede a Deus para engravidar, vem Samuel. Ela, para engravidar, ela faz uma promessa com Deus, que é entregar ele, oferecer ele ao serviço sacerdotal. Então ele vai ser criado no templo. E lá ele vai permanecer. Ana, assim que desmama, leva ele pro templo. Ele vai crescer com o profeta Eli, que não é sacerdote Eli, que não era um bom sacerdote, é importante frisarmos isso, era um péssimo sacerdote, pelo que o texto bíblico nos mostra. Um período bem decadente. Ele nasce num contexto ainda dos juízes, não é ainda um contexto monárquico, então não há rei em Israel. Estamos no final do período dos juízes. É interessante vermos isso, que a gente vai ler no texto bíblico, e acaba juízes, a gente pensa,
acabou o período dos juízes, agora vai começar outro período. Não, Samuel inicia no período dos juízes, não há rei em Israel. E aí, Samuel está lá, na casa de Eli, e ele inicialmente ele vai exercer um ministério de juiz mesmo, antes de exercer um ministério sacerdotal. Então ele cresce e ele vai exercendo um ministério de juiz, ele lidera o povo de Israel de forma regional em alguns momentos. Depois, com a morte de Eli e com a inaptidão dos seus filhos de assumirem o sacerdócio, ele também vai assumir o sacerdócio ali na região em que ele está. E aí só depois, com a instauração da monarquia, é que ele vai assumir um posto de profeta. Então ele vai exercer 3 ofícios aí diferentes em diversos momentos da sua vida, porque Samuel é um homem de transições, ele vive uma transição histórica em Israel, saindo de um período de juízes governando o povo, para um período de um rei governando o povo, que vai ser Saul, o primeiro rei de Israel. Efetivamente, todos esses papéis vividos por ele são papéis de contato entre Deus e o povo, né? Como juiz ali de líder, quase político, mas representante de Deus, o sacerdote, que é essa representação espiritual, tinha essa função de fazer o sacrifício, de comunicar a vontade de Deus, e o profeta continua exercendo essa função, só que ali mais pessoalmente com o rei, né? Mas efetivamente Samuel foi chamado para conectar povo e Deus. Isso é um elemento ali dele, né? Do Samuel. Porque muitos profetas são chamados para mensagens específicas. Samuel não. Ele tinha essa constante personalidade, esse constante contato com Deus. E também não é todo profeta que tinha esse relacionamento sacerdotal, de serviço com o templo, de sacrifício. Ele tinha isso, ele viveu no templo, servia lá, né? Foi coroinha do Eli, né? Então ele tinha essa vivência religiosa forte, né? E é interessante que ele vai ser o herdeiro de Eli, porque Eli não teve bons filhos, né? Não sabemos dizer se foi um bom pai ou não. Pelo que a gente vê no texto, parece que não foi um bom pai também, porque ele era bem omisso. Acho que existe um relato em Samuel, não me recordo agora direito, mas tem um relato lá que ele, quando vai dar a bronca nos filhos, é uma bronca bem, aquelas broncas de pai banana. Então dá a impressão que ele não foi um pai muito... O Eli não foi um pai muito presente. Mas antes da gente pensar que Samuel foi um cara super perfeito, por ele ter sido profeta, sacerdote e juiz, também é importante lembrarmos o porquê a monarquia foi instalada, né? O texto bíblico ele dá algumas razões, várias, né? Não tem como a gente fechar a questão que existe uma razão só. Mas uma delas, que acho que é importante chamar a atenção sobre o Samuel, já que a gente vai falar um pouco da vida desses profetas, né? Do que o texto bíblico fala deles. Samuel, ele tinha também filhos, 2 filhos, se a memória não falha. E o povo estava preocupado porque Samuel estava envelhecendo e os 2 filhos dele também eram inaptos para serem herdeiros proféticos ou herdeiros sacerdotais do Samuel. Não eram homens crentes. E aí o povo de Israel falou para Samuel, tá, Samuel, você vai morrer, e aí? Então assim, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Eli? Quem é o herdeiro agora? Samuel não tinha um coroinha ali para assumir no lugar dele. E eu fico então, me questionando, assim, nesse ponto, que eu, às vezes, assim, o povo não entendia mesmo o que Deus queria, né? Porque, ao meu ver, não havia o interesse de haver ali uma herança, né? Deus chamou Samuel como juiz. Havendo a necessidade, ele chamaria outra pessoa. Teoricamente, claro, talvez os filhos dele não fossem nem capazes de ser sacerdotes. Então o povo ia ficar meio que sem um sumo sacerdote, sei lá. Mas, teoricamente, era pro povo confiar em Deus, né? E deixar ser. Tipo, beleza, os filhos dele não podem ser, tranquilo, Deus vai levantar alguém. Mas, fico me perguntando um pouco sobre esse texto. Talvez havia essa expectativa porque o sacerdócio era uma função hereditária, né? Então os filhos, eles praticamente eram criados para serem os novos herdeiros. Só que nem todo herdeiro não basta só a hereditariedade. De fato, outras características têm que existir. Então, se não há, devia haver uma confiança em Deus de que Deus haveria de enviar alguém no lugar de Samuel, né? Então, havia uma falta de fé no povo de Israel também. Reflete um pouco, né, amiguinho, o contexto dos juízes, né? Estamos ainda no período de juízes. Sim. Um contexto de decadência espiritual.
descrença total nas promessas de Deus, afastamento de quem Deus é, assim. Eli é fruto dessa geração, na verdade, não querendo justificar Eli, como né? povo, né? O povo não era unido. Cada tribo no seu canto, cada um vivendo sua vida. Exatamente. E aí, quando a gente vê a instalação da monarquia acontecendo, nós vemos, um dos motivos foi esse, né? Não tinha um herdeiro para Samuel, e há outras razões ali, né? Não vamos nos estender nisso, senão a gente vai longe aqui na transição profeta e monarquia. Mas fato é que o Samuel, ele assume como profeta e ele vai ser a consciência do Saul, né? E é muito interessante a gente ver que a relação profeta e rei, ela inicia muito próxima na monarquia. Esse é um destaque bom para quem quer conhecer mais os profetas. O período monárquico, quando ele inicia com profetas muito próximos. Saul não tomava uma decisão sequer sem consultar Samuel. E uma das razões para isso, né, é que lá no Deuteronômio havia uma instrução para a monarquia. Quando houvesse um rei, esse rei deveria seguir como representante de Deus, ou seja, uma teocracia. Então o rei ele não governa de forma autônoma, ele governa ouvindo a voz de Deus. Mas para isso o rei tem que ouvir a Deus. Quando o rei tem dificuldade de ouvir a Deus, Deus faz o quê? Ele envia um profeta. Então Saul parece que tinha dificuldades de ouvir a Deus. E aí vinha o profeta. Samuel falava com Saul. Parece? Parece. Que educado. Que educado. Parece... Você. Aquele cara não via nem a própria consciência. O cara era louco, né? Mas é um fato, né? Tirando o sacerdote ou o juiz, nessa época, não havia esse relacionamento das pessoas ouvirem a Deus. Somente aqueles que estavam efetivamente relacionados com a função levítica, a função sacerdotal, tinham algum tipo de contato com Deus. O povo havia escolhido esse afastamento de Deus lá no monte, lá na época de Moisés. Então, eu acho que são esses recursos que Deus vai criando, né? Ó, meu objetivo é que o meu representante lidere. Se vocês insistirem num rei, o rei vai ter que funcionar nas minhas regras. Vai ter que ter um profeta ali, vai ter que ter alguém a quem eu confie. Porque, sem condição, não só de Saul, mas de qualquer outro rei governar sem um profeta. Sem condição. Isso aí. A gente tem dentro do sacerdócio do Levítico essa consciência de nascença. As crianças nascem compreendendo, olha, você é da tribo de Levi. Não te é dado nenhuma herança em terra. Tua herança é divina. Você vai servir. A tua vida é servir. E aí o sacerdote cresce, apesar de a gente ver muitos sacerdotes crescendo aí como os filhos de Eli e de Samuel incapazes, eles deveriam crescer com essa consciência. Sou da tribo de Levi. Minha vida é voltada a servir a Deus. Quando a gente pega um rei que está fora dessa tribo, não vou lembrar a tribo de Saul. Não vou lembrar. Benjamim. Obrigado. Eu lembro. Não tinha crescido com isso. Qual que era o crescimento dele? Era o quê? Ó, filho de Benjamim, tenho uma terra aqui separada pra gente, vou cuidar dos meus gados e vou viver a vida. Quando esse cara do além vira rei, assim, de uma hora pra outra, num reino que não tem rei, né? Numa nação que de repente vai ter um reino, ele não tem o preparo necessário, a cosmovisão necessária para colocar Deus em primeiro lugar. Sim, de imediato. Há necessidade de um trabalho ali nele. Qualquer um teria essa necessidade. Os sacerdotes, os levitas, teoricamente, eles já estavam condicionados a é tudo de Deus. Mesmo assim, os caras ainda erravam. Então, poxa, era necessário ter o quê? Ter alguém que havia crescido e era condicionado a isso. E Samuel era esse cara, desde pequeno entregue no tempo. Né? Isso aí. Havia esse contexto de afastamento, ele vai contaminar de tal forma que, inclusive, o rei eleito, Saul, vai demonstrar também algumas dificuldades em todo o seu processo. Então, até que foi um rei curto, né? É um rei que, inclusive, perde a unção, vamos dizer assim, né? Você vê o peteca aqui, rola um impeachment sagrado ali. Inclusive da parte de Deus, né? E Samuel participou disso. É um texto, na verdade, clássico também, quando a gente fala de Samuel, que é esse texto, quando Deus deu uma ordem, através de Samuel para Saul, que ele deveria
entrar em guerra com os amalequitas e destruir tudo. E Saul não destrói, e aí ele preserva os animais, preserva algumas coisas que não foram ordenados destruir tudo. E aí quando Samuel chega, porque todo final de conflito vem o profeta / sacerdote, como ele é sacerdote também, né, o Samuel, e oferece o sacrifício de gratidão a Deus pela vitória. Então todo o conflito terminava com lembrete de que aquela guerra era para glorificar a Deus. Esse era o objetivo, né? Era cumprindo a vontade de Deus. Deus tinha ordenado aquilo e agora a gente glorifica ele. E quando Samuel volta e ouve os animais, né, ele fala, eu mantive eles aqui pro sacrifício, ó. Eu pensei em Deus. Né? São animais bons para sacrificar. E tem a famosa frase, né? A obediência é muito melhor do que o sacrifício. Deus mandou você fazer algo, você não obedeceu. Sacrifício não é maior que obediência. Aí vem a grande lição que mostra, inclusive, vai contra, inclusive, o legalismo religioso, né, do Antigo Testamento, que muita gente, às vezes, tenta defender lá, bem antes de os profetas existirem, num período ainda bem primitivo da monarquia. Samuel já nos ensinou, né, que Deus prefere a obediência à sua palavra muito mais do que o sacrifício religioso. E aí Saul não vai ser aceito, e ali Samuel também declara, hoje Deus não te reconhece mais como rei. Você perdeu essa posição diante de Deus. Aí há o impeachment divino em relação ao Samuel. Mas, meu amiguinho, tem uma coisa muito interessante do Samuel também, que eu acho que é importante trazer nesse contexto profético. A gente tem as primeiras menções às escolas proféticas em Samuel. Samuel ele andava em grupo. E é um grupo bem esquisitão. Porque é um grupo, inclusive, que eles eram itinerantes. Diz que o grupo que Samuel andava era um grupo, tipo, pessoal circense, assim, eles vão andando de cidade em cidade. Eles não ficavam nas cidades, teoricamente, eles ficavam mais acampando fora das cidades, próximos, mas fora delas. E era um povo meio esquisito porque eles falavam em línguas estranhas, mas não línguas de batismo dos pentecostais, do Espírito Santo. Não é essa língua. Era tipo um êxtase espiritual. Eles tinham uns êxtases, eles entravam nos estados meio esquisitões. Inclusive o Saul foi vítima desses êxtases, né? São poucos relatos disso, mas é bem curioso. Dentro ali do contexto do Samuel, num contexto bem primitivo do profetismo, né? E é bastante curioso porque não há muita informação além disso. Até que o pessoal tem que teorizar. Mas é isso então que o profeta fazia? Então, tem menção a isso. Agora, o porquê, o que é um mistério. Não tem como saber muito mais do que isso, do que essas informações. Muito bom. E efetivamente, então, a gente tem esses profetas. Salvaram a vida de Davi até uma vez. Quando Saul começou a doar lenha, ficar loucaço lá, profetizando junto com eles. Esse tipo de coisa acontecia até, a gente comentou, né, com Moisés também. Havia pessoas ali que efetivamente também davam umas profetizadas estranhas. Então, assim, de tempos em tempos havia esse relacionamento de Deus pegar algumas pessoas para profetizar. Se essa profecia era, como a gente já comentou, oráculos divinos ou simplesmente momentos de êxtase, sei lá, de adoração a Deus, fica no mistério, livre para a interpretação de cada um. Mas existem esses detalhes bíblicos. O fato, meu amigo, é o seguinte, é um detalhe bíblico, ou seja, não é o importante da história. A gente olha esse texto, a gente vê, beleza, aconteceu, vamos para o importante da história. Samuel teve uma responsabilidade muito difícil, né? Quando o povo chega para Samuel e fala, olha, teus filhos são incapazes, arranja um rei pra gente, Samuel se sente ofendido. Falhei com vocês agora? É isso que vocês estão falando? E aí Deus fala, relaxa que não é contigo. É comigo o problema. Estão me rejeitando. Então vai lá e unge. Aí Samuel vai lá e unge Saul. E Saul dá trabalho, Saul tem esse caso com os amalequitas, tem outro caso que Saul... ele mesmo sacrifica, ele não espera Samuel chegar, ele vai lá e não, porque eu sou rei, eu posso, ele faz um sacrifício e tudo mais. É um trabalho na mão de Samuel. E aí Samuel tem mais uma grande responsabilidade. Olha, Samuel, já que Saul não deu certo, você agora vai ungir o próximo rei.
E aí ele começa meio que a ser perseguido também por Saul, porque ele se torna ali um inimigo. Saul passa a ver Samuel como inimigo. É muito engraçado como logo na primeira geração de reis a gente já tem uma perseguição ao profeta. Então quando a gente tá seguindo a Deus, servindo a Deus, e isso faz com que a gente vá contra alguém, há perseguição. Meu povo, há perseguição. O próprio primeiro rei de Israel já perseguiu o profeta que ungiu ele. O que aconteceu na cabeça de Saul para achar que ele podia ser maior que Samuel, o cara que ungiu ele? Ele não seria nada sem Samuel ter chego ali ungido ele. E ele ainda tenta contra a vida do próximo rei, Davi, contra a vida do Samuel, provando um completo distanciamento da pessoa de Deus. Na personalidade de Saul, o texto bíblico deixa isso claro ali no impeachment divino. Adorei essa. E Samuel continua o reinado dele, o sacerdócio dele, falando ali, ungindo Davi. O que eu não lembro, meu amiguinho, é se depois que Samuel unge Davi, se ele é um personagem que acaba sumindo de cena. Eu tenho essa impressão. Isso. O texto de Samuel é um texto histórico, apesar de ter o nome do profeta. Não é um texto sobre Samuel, mas como Samuel faz essa transição entre os reis. Segundo Samuel, é basicamente já um primeiro reis, focando em Davi. Eu sinto que o personagem de Samuel meio que encerra a participação dele ali na unção de Davi. A partir dali, a história é sobre o rei. Se minha memória não falha, mas é memória mesmo, gente. Mas se ela não falhar, inclusive ele tem o relato da morte dele após ali a unção de Davi, vai passar uns textos ali, ele vai morrer. É natural, ele já estava velho quando a monarquia começou, né? Então, na verdade, Deus deu graça ali para ele, mais uns anos de vida ali para ele continuar na gestão. Mas é interessante todo esse contexto que a gente deu de Saul para a gente entender até o próximo, né? Porque daí vai sair Saul, vai vir o Isbosete, que é um rei rápido ali, 2 anos só, 2, 3 anos, que o Isbosete vai ficar no reinado. Davi, de certa forma, já era um rei, só que Davi reinava em Judá só, Isbosete reinava nas outras tribos, e em Judá, a tribo de Judá reconheceu Davi como rei. Aí depois de um tempo, depois de uns 2 ou 3 anos, aí sim, Davi será reconhecido por todas as tribos, aí a nação de Israel vai reconhecer integralmente Davi como rei. Mas é interessante a gente ver a mudança daí de personagens, né? Não que Davi seja perfeito, Davi também não é um rei perfeito, mas diferentemente de Saul, ele tem um coração mais disposto a ouvir a advertência, a ouvir a palavra profética, né? Então inclusive o próprio Deus fala várias vezes com Davi, e acho que era essa a ideia da teocracia. A ideia da teocracia não era um profeta ficar falando com o rei, mediando a comunicação Deus e rei. Quando eu olho o texto de Deuteronômio, de novo, trazendo ele à tona, me passa a impressão que o rei, como representante de Deus para o povo, ele é o cara que deveria também ter esse contato, assim como o sacerdote o tinha para fins religiosos. Então o rei tinha que ter, e Davi tinha várias vezes, Deus fala direto com Davi. E Davi fala direto com Deus. Quando que entram profetas em cena no contexto davídico, né? Quando Davi, de certa forma, fica cegado pelo pecado. Quando Davi acaba se perdendo. Que vai ser onde vai surgir. Pois é. Com todos nós, né? Davi, na verdade, demonstra como todos nós temos dificuldade. Às vezes precisamos de um terceiro. Ele é um personagem que se dá esse direito de ser um próximo de Deus, até quando ele come o pão do sacrifício lá, da entrega, que é um pão só pro sacerdote. Quando ele pega lá a arca, que ele vai dançando na frente da arca, tem alguma coisa, ele tá meio com uma roupa sacerdotal, não tem? Que era uma roupa bem leve, alguma coisa de linho. Eu acho que tem. Que a Mical briga com ele. Que ele não tava com as roupas adequadas pra posição dele, né? Tava quase que nu. Alguma coisa assim. E então ele tinha essas atitudes de se despir da figura de rei pra se colocar como uma figura servo de Deus. Por que eu vou estar com roupa de rei quando eu tô adorando ao Deus Altíssimo diante da Arca da Aliança, que representa a presença do Senhor? Ele tinha esses momentos geniais de, Deus em primeiro lugar. Porém, entretanto, todavia, homem como é homem, errou, né? E aí a gente precisa que venha essa pessoa externa puxar as orelhas.
Inclusive me veio à tona, só abrindo um parênteses, né, amiguinho? Não teve impeachment divino somente para Saul. Quando Davi vence Golias, o próprio povo fala: Saul venceu milhares, mas Davi venceu 10 milhares. E a grande preocupação de Saul, que é o motivo porque ele começa a perseguir o Davi, é porque Davi também tem um grande apreço popular. O povo ama Davi e começa a desprezar Saul naturalmente. Então começa um impeachment divino e esse impeachment divino vai se alastrando pro povo e vira um impeachment generalizado. Mas voltando pro Davi, então aqui surge um outro profeta importante para o contexto aí da Davi, que é o Natan. Quando o Davi ele comete o pecado ali do adultério com Batseba e posterior assassinato do Urias, entra em cena o Natan, que não é um profeta novo, ele já tinha surgido em outros momentos da história. Ele surgiu lá em 2 Samuel 7, se a memória não falhar, quando ele entrega a promessa de Deus para Davi, né? Davi ele tá orando a Deus, pedindo para Deus que ele quer construir um templo e tudo mais. E aí Deus vem para ele e fala: olha, não é bem você que vai construir o templo. E também falando: mas fique em paz, porque de fato eu admiro você, acho você um grande homem, vejo em você um coração quebrantado e portanto você vai ser, a sua descendência será rei para sempre, né, no povo de Deus. Então é bem bonito ali a mensagem. Quem entrega essa mensagem é o Natan. Então a gente já conhece o Natan, ele não vem de supetão. O que demonstra para nós que ele parece ser o que o Samuel era para o Saul. Ele parece ser o conselheiro do Davi. Apesar de o Davi ouvir a voz de Deus, ele tem esse indivíduo terceiro que é o cara que ele deve consultar. E aqui acho que vem vamos trazer lições também, né, amiga? Acho que aqui entra uma lição fantástica, né? Não despreze o conselho de pessoas que têm mais vivência na caminhada com Deus e que às vezes vão olhar para a nossa vida e nós às vezes temos um olhar enviesado das coisas. E aí esse terceiro elemento vai poder olhar e falar: olha, eu acho que tem outro ponto de vista que você ainda não viu. Olha, eu acho que Deus está mostrando um outro... Não que essa pessoa esteja certa. Nem sempre os conselhos são certeiros, mas é importante a gente ter um panorama. Quanto maior o panorama, melhor e mais sábias vão ser as nossas decisões. Natan deu várias perspectivas para Davi que talvez ele sozinho não estava conseguindo enxergar. No caso aqui do pecado de Urias e Batseba, Davi não enxergava, gente. É uma das coisas que mais me fascina no texto. O Natan conta a historinha lá, a parábola da ovelhinha, né? Veio um homem, um viajante, o cara tinha uma única ovelhinha e o vizinho dele tinha várias ovelhas. E aí esse cara que tem várias ovelhas vai receber um visitante. E ao invés de ele pegar uma das suas várias ovelhas, ele foi lá e pegou a ovelhinha, a única ovelhinha do vizinho. E aí, o que a gente faz com esse homem? E Davi fica irado. Mata esse homem! Criminoso! Você é esse homem, Davi. Você fez isso. Davi não se ligou, né? Ele tinha tantas mulheres à sua disposição. Ele não tinha uma esposa só, né? Ele tinha tantas mulheres à sua disposição. Podia escolher qualquer um. E ele foi escolher justo aquela que era a única esposa do Urias. Ele não enxerga. Não tô aqui justificando Davi, não, mas o pecado foi tão forte que ele nem enxergou esse panorama. É muito interessante como o pecado cega a gente. E o Davi, e eu acho que esse é o ponto, né? Essa é a diferença do Davi e do Saul. Davi, diante da confrontação de Natan, reconhece o erro. Saul não tinha reconhecido dele. Mas isso também é legal pra gente ver que um cargo de autoridade como rei, a gente tá falando de profeta, tá falando mais dos reis do que dos profetas, né? Mas esses cargos de autoridade... eles estão juntos, exatamente. Esse cargo de autoridade do rei, há necessidade dessa consciência da falha humana e do reconhecimento que a palavra profética é importante. Né? Então, assim, hoje em dia, a gente não tem nenhum rei nas igrejas, nós temos líderes. É importante o líder perceber que ele pode cometer erros. E que, né, como o meu amiguinho já falou, ele tem que ouvir a opinião de outras pessoas, o conselho de outras pessoas, para às vezes abrir a visão dele. A gente tem muito no Brasil, no mundo, mas vamos falar da nossa realidade, esse endeusamento dos líderes religiosos. Gente, pastor de igreja também erra. Nós erramos aqui, eu e Lucas. Nossos pastores erram, nossos líderes erram. Homem erra. Não existe um homem no mundo que seja perfeito. Não existe um pastor por aí que não peque. Né? Então é importante a gente também ter isso em mente.
né? E aí alguma pessoa, e às vezes é uma pessoa super aleatória, que não é nem pastor nem nada, às vezes vai ser levantada por Deus para revelar isso, para trazer essa humilhaçãozinha para esse líder, para que esse líder se conserte e volte para os caminhos. Então, assim, é importante a gente estar atento à palavra do próximo, né? As devocionais do próximo, a opinião do próximo e tudo mais. Não existe isso de homem perfeito, né? Davi mostra isso muito bem pra gente. E Natan é esse cara que vai ter a coragem de vir, dar um tapa na cara do rei, porque o Davi podia dar uma de Saul. Natan, cala a boca que eu vou te matar. Natan vai. Então o profeta, velho, não era fácil essa responsabilidade de ir lá e peitar o rei e falar assim, olha, rei, então, tu é um panaca, agora toma as consequências do teu pecado. Quem tem coragem de fazer isso, velho? Não é ninguém. Então respeita os profetas. Natan foi muito ousado e a reação de Davi demonstra que ele entendeu a mensagem, né? Mas o Beto falou algo interessante, eu vou voltar para uma frase que você disse aí, né? A gente tá falando mais do rei do que dos profetas. Gente, olha que coisa interessante. O ministério profético, nesse período, ele tá muito vinculado à monarquia. Então, como é um texto histórico que está mostrando mais a figura dos reis, os profetas eles entram como aqueles personagens secundários que vão surgindo, tipo, vou usar de novo o termo que eu usei da consciência. Vou fazer uma associação com o Pinóquio, tipo o grilo falante no Pinóquio. O grilo não é o personagem principal. A gente tá olhando o Pinóquio, mas o grilo, ele vai surgindo ali durante a história como uma consciência. Ó, Pinóquio não faça isso, Pinóquio não faça isso. É o Samuel e o Natan aqui. Tanto é que se você falar assim, temos informações de quem eram esses homens, o Samuel a gente até tem um pouco. A gente tem aquele relato da infância, a gente falou aqui dos filhos, que a gente também tem esse relato. Então ele teve filhos que não seguiram o caminho do Senhor. Então a gente tem esses relatos isolados, mas não existe um texto mais sistemático como a gente tem sobre Davi. A gente tem muita coisa de Davi, biograficamente. Nós temos algumas coisas de Saul biograficamente, mas nós não temos quase nada do Natan. Natan entra uma pobreza, não temos nada de Natan. A gente só sabe que ele foi um conselheiro, e de fato ele foi um conselheiro do rei Davi, e foi isso. Ele deu esse alerta para o Davi, e depois, com Salomão, ele já não está mais em cena, o que demonstra que talvez ele tenha morrido já quando Salomão assume o reinado, ou outro sacerdote entraria em exercício ali, né? Que, se eu não me engano, quem vai se destacar ali com o Natan é o profeta Gade, alguma coisa. Mas também é como o Natan, é um profeta mais discreto, não sabemos muitas informações. Então, infelizmente, a gente teria que apelar, se quiséssemos aqui, para outros textos, se tiver, para tentarmos achar alguma coisa desses profetas. Considerando que é muito importante a gente falar isso, é uma época onde ainda não havia o interesse do registro histórico. Muito do que a gente tem dessa época foi registrado posteriormente, né? Escrito, era muito na oralidade. Então tem alguns pontos aí da história que não vai ter mesmo. E a Bíblia, né, meu amiguinho? Livro de revelação. Não tem o intuito de... Até esqueci. De ficar nesses pormenores históricos. O intuito é mostrar a revelação. Então esses profetas têm a sua função nisso e pronto. A Bíblia não é um livro histórico, acho que é importante sempre lembrar disso. Eu tive algumas dificuldades em um dos TCCs que a gente acompanhou nesse semestre, porque uma das coisas que a gente comentou foi sobre isso. Dava a impressão que a Bíblia tinha que justificar coisas de ciência, de história. Cara, a Bíblia não tem esse compromisso, não. Ela é de um tempo anterior à ciência, ela é de um tempo anterior à história, como nós conhecemos, pelo menos. Tinha história já, mas não é a história como nós conhecemos, como uma ciência. A história ainda como uma reflexão. E mesmo essa história, a Bíblia não é comprometida com essa história. Ela é um livro de fé. Ela é um livro que visa mostrar quem Deus é e como ele se relaciona com a sua criação. E é isso. Mas, amiguinho, tem dois profetas que eu acho que são sensacionais e que a gente não pode passar batido. Adoro. Porque ainda nesse contexto de profetas não escritores, a gente tem dois profetas que eu acho que a gente tem, em relação a Samuel e a Natan, eles aparecem mais vezes, parece. Sim. Eu sinto isso. Eu sinto que é um destaque muito grande pro relacionamento deles, assim. Diante de um texto onde o foco é o rei, esses profetas ganham destaque de capítulos sobre eles. Sim. Que é o Elias e o Eliseu.
São 2 personagens aí que vão surgir no livro de Reis. Pós-divisão dos reinos, é importante dar esse contexto rápido aqui. Pós-divisão dos reinos. Então, agora é Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, Judá. É lá primeiro a Reis 18, 17, eu acho que Elias aparece. Acho que é um pouco antes, que no 16 eu acho que já tem o Monte Carmelo. Certo. Eu acho, mas é por ali mesmo, é naquela faixa ali. Então já é segunda parte de Reis, começando para a segunda Reis, né? Segunda parte de primeira Reis, indo para a segunda Reis, se eu não me engano, segunda Reis Eliseu já tá ali. Isso. Segunda Reis já começa com a transição. Isso aí, né? Então eles finalizam esse período de Reis, importante colocar isso, né? E eles reinam, eles profetizam no norte. Sim, eles são do Reino do Norte. E aí, o que é característico no Norte? Rapidinho aqui também. Não tem templo, não tem religião. Tem, mas não tem um templo, né? Quando há a divisão dos reinos, o Jeroboão, que vai ser o rei do Norte, ele até tenta se preocupar com uma questão cultica. Ele cria 2 altares, um altar em Dan, extremo norte, e um outro altar em Betel, extremo sul. E ele tenta, nesses altares, a ideia dele não era virar idolatria. Era justamente ser um lugar de culto para que o povo não fosse até Jerusalém, porque como a divisão não foi amistosa, Jeroboão não quer que o povo do norte se desloque até o Reino do Sul para prestar o culto deles. Então ele cria um altar em Dan e em Betel, mas, no entanto, eu tô aqui defendendo Jeroboão, porque o texto me passa essa impressão. Tem gente que discorda de mim, mas me passa a impressão que o Jeroboão não tem intenção de criar um espaço de idolatria. Eu não acho que é essa a intenção. Mas acabam virando lugares de idolatria. Não é à toa que os profetas e escritores depois vão apontar para os altares de Betel. O altar que há em Betel é o altar inicialmente criado por Jeroboão. Os altares de Dan foi um altar criado por Jeroboão. Mas ainda assim a religiosidade vai ser muito perdida ali no Reino do Norte. Não tem um descendente de Davi, também isso prejudica bastante. Vai ter muitas dinastias diferentes assumindo o reinado. Inclusive, Elias e Eliseu estão numa dinastia complicada, que é a dinastia do... Como que era o nome dele, misericórdia? Começa com Ofir, Odir, enfim, é o pai de Acabe. E eles estão no contexto do Acabe. Que ele é um rei terrível. É horrível. É importante isso, né? Para o pessoal que não tem esse histórico... Esse contexto histórico tão bem formado na cabeça, o livro de Reis é muito confuso, e de Crônicas também, porque é um livro que tenta contar tanto sobre os reis do norte quanto os reis do sul. O Lucas comentou aqui que Deus falou para Davi, ó, tua geração vai ser eternamente no reinado, beleza? E isso ficou só no sul. Quando houve a divisão do reino, o reino do sul ficou com os descendentes de Davi, e era sempre um descendente de Davi, até que veio o exílio babilônico e deixou de ter um rei em Israel, beleza. No norte, não. No norte, a gente tem família matando, tipo, primeiro-ministro que mata rei, que depois é morto por sobrinho, que depois é morto por um outro cara que não tem nada a ver, que é outra família querendo levantar a própria monarquia. Então há um caos. Tem gente que reina 3 dias, tem gente que reina 10 anos, tem gente que reina 2 semanas. É um caos. Então, e aí cada novo rei vem com um novo processo. Esse é idólatra de tal cara, esse é idólatra de tal cara, esse tenta voltar para os caminhos do Senhor, esse é idólatra de tal coisa. O filho desse tenta melhorar, o filho daquele pior. É um caos, é um caos, é um caos. E é esse o contexto do norte, né? Então Acabe de todos é um dos piores. Sim, não há nenhuma aproximação do que é a ideia de Deus, do povo de Deus. Daí se perdeu completamente no decorrer da história. Acabe, ele se afasta de tal forma, só que Deus, ele é um cara tão sensacional, Deus é tão sensacional, que ele não abandona seu povo. Então assim, rei não quer me ouvir, porque os reis do norte, nesse contexto todo, eles se afastam da presença de Deus. E aí vem Só que Deus é um cara tão sensacional que ele fala, não, mas o meu povo não vai ser penalizado, porque o rei, o representante deles é um babaca. Acabe é um babaca, Acabe é um pecador, azar do Acabe. Se ele não quer ouvir a voz de Deus pelos profetas, então os profetas vão até o povo. E aqui a gente tem uma mudança, então, profética nesse período aqui do Reino do Norte. Os profetas que surgem não são profetas do rei. São profetas próximos do povo. Elias é um profeta popular. Elias está no meio do povão, gente. Elias está ali com as pessoas, né? Então, ele fala com Acabe, ele dirige a palavra a Acabe, mas ele não é um cara da corte do Acabe.
Então, isso é importante a gente entender do Elias. Ele é um profeta próximo do povo, tanto é que ele vai depois ali, um dos primeiros relatos que a gente tem dele é indo até Sarepta, né, para abençoar a vida daquela viúva, né? Ele vai comer na casa daquela viúva, vai ressuscitar o filho dela e tudo mais, mostrando que eles têm essa proximidade com a população. O Eliseu, então, é mais ainda. O Eliseu ele vai realizar mais milagres do que o Elias, na verdade. Tem mais relatos da história do Eliseu do que do Elias. E todos os relatos de Eliseu são mostrando que ele está no meio do povão. Ele está numa cidade comum, não está na cidade principal. É uma cidade comum, uma outra cidade que não é a dos reis, do rei do norte. Vê eles morando dentro da casa de algumas pessoas por algum tempo, Sim. né? Tipo, me dá um cantinho pra dormir aí, que eu me resolvo, tá tranquilo. Parece um pouco esse ministério itinerante, né? Eles não ficavam num templo, até porque o norte não tinha um lugar específico, mas dá essa característica muito interessante. E são milagreiros. Nem Elias nem Eliseu são muito pregadores. Você não vai achar uma pregação de Elias e de Eliseu. Você pode rodar o texto de Reis. Você não vai ver uma pregação. A gente não sabe o que ele falava com Acabe, porque o texto não diz, só diz que ele ia e apontava os pecados de Acabe, mas a gente não sabe o que ele falou. A gente não sabe o que ele falava para Jezabel. É um mistério. A Bíblia não nos diz. Em compensação... Por quê? O livro de Reis é um livro histórico, não é um livro profético. Quando a gente entra nos nossos livros de literatura profética, vejam a hermenêutica aqui, a gente tem a mensagem profética sendo destacada. Em Reis, o objetivo era mostrar como os profetas do Senhor estavam trazendo a palavra, não a palavra de Deus, mas estavam trazendo e combatendo esses reis que estavam distantes de Deus. Então, não havia interesse da pessoa que escreveu o livro de Reis de falar qual era o teor da mensagem. Somente que esse profeta se levantou, peitou e que fazia milagres ali, porque é interessante historicamente que é a comprovação de que esse profeta era de Deus. Ele realiza milagres, né? Então há um motivo da autoria do livro e a gente vê isso refletido na informação que o livro dá pra gente. Continue, meu amiguinho. Isso aí, meu amiguinho. E aí, por conta disso, a gente tem mais eventos, então, sendo narrados do que mensagens. Então, os eventos de milagres são muito relatados. Só com Elias, a gente tem aí alguns milagres muito característicos. Tem esse com a viúva de Sarepta, que ele vai ressuscitar o filho dela. Quem diz que não tem ressurreição no Antigo Testamento, pulou as histórias de Elias e Eliseu, porque Elias e Eliseu são, se minha memória não falha, os únicos personagens do AT que vivenciam eventos de ressurreição. Se minha memória não falhar. Eu posso falar que Eliseu nem vivenciou o momento, né? Porque jogaram o cadáver em cima dos ossos dele e o cadáver ressuscitou. E os ossos, ele nem vivo ele tava. São os únicos, gente. São os únicos. Mostrando que, de fato... E por quê também isso acontece, né? Porque Deus, nesse período, optou por mostrar muitos milagres. Justamente porque era um contexto mais de repreensão à mensagem de Deus. Eles não podiam ficar falando toda hora, que se eles ficassem falando, os reis iam mandar eles morrer. Eles já estavam com a corda no pescoço, só por serem profetas. Imagina se eles ficarem falando. Então, já que não querem ouvir, o povo precisa saber que Deus existe, que Deus está agindo apesar dessa opressão. E como que eu mostro isso? Milagre. Então, aquela viúva de Sarepta, ela teve fé em todo momento com Elias ali, né? Elias pediu para ela fazer o pão para ele, ela fez, sabendo que era a última comida dela. E ela teve fé no profeta. Ela confiou na palavra dele. Se você me der primeiro para mim, Deus vai abençoar de tal forma que não vai faltar o pão na tua casa. E aconteceu exatamente isso, não faltou o pão na casa dela, porque ela deu primeiro, o único pão que ela tinha naquele momento, que ela estava fazendo, ela deu para Elias. E depois não faltou mais pão para ela. E aí quando ela perde o filho, ela reage no sentido de, eu te ajudei, eu abri minha casa pra você, eu dei meu pão pra você, agora eu perdi meu filho, essa é a recompensa, eu perdi meu filho. E Elias vai lá porque ele viu fé naquela mulher, ele viu confiança nela, e ele vai lá e ressuscita o filho dela. É assim que os profetas acham. Então Elias tem esse milagre, Elias orou no Monte Carmelo e caiu fogo do céu. Coisa extraordinária, gente. Milagres assim aconteceram. Esse tipo de milagre lembra até pragas do Egito. É um sobrenatural. É o momento pós Moisés que acontece isso.
A gente Sim. tem o agir de Deus, óbvio que a gente tem, né? Gideão ganhando a guerra ali com 300 é um milagre. Sansão é um milagre. A gente tem, claro que a gente tem. Mas, caraca, fogo do céu, velho. Consumindo ali um boi encharcado em água em um período que não chovia, porque ele falou que não ia chover. O milagre que eu mais gosto do Elias é o Flash. Flash? Elias vai... ele vai lá, mostra pra Acabe, vai começar verdade. a chover. O Acabe entra no carro com os cavalos começam a ir embora, Elias puxa a capa dele, amarra o cintinho dele e corre na frente da carruagem, meu irmão. É Flash. O cara é louco. O cara é louco. Muito. Quando Elias é levado na carruagem de fogo, que ele é arrebatado, que é outra coisa bizarra de acontecer no meio da monarquia. Os profetas chegam pra Eliseu e falam assim, não, mas ele deve ter sido transportado, vamos procurar ele. Pra eles pensarem nisso é porque já tinha acontecido. Ou seja, o cara transportava, né? Ele sumia de um lugar e aparecia no outro. Era muito louco pensar o que Elias viveu. Elias foi um profeta sensacional, ele inclusive esse relato da chuva, né? Ele foi o profeta que profetizou a seca no Reino do Norte. Foram 3 anos de seca, se a memória não falha. E ele profetizou o retorno da chuva, né? Que é esse texto que o Beto mencionou, né? Que ele corre igual um louco ali falando que vai voltar a chover e ele quer chegar na frente do Acabe e tal. Elias é sensacional, mas por incrível que pareça, a gente tem poucos relatos de Elias em relação a Eliseu. Então, os grandes milagres dele foram esses, os grandes eventos. Depois ele sai de cena. Aí tem o texto da depressão, né, dele. Tem um texto ali em que ele vai entrar numa certa depressão, num contexto ali de solidão, porque Elias ele também vive a herança de Samuel. Como assim? Há uma escola profética também. A escola profética lá de Samuel, que a gente falou lá no início, que Samuel tinha um grupo de profetas com ele, vai virar o que a gente chamaria aí de profetas, vão virar 2 grupos de profetas diferentes. Então tem os profetas que são os profetas da corte, então vai ser característico nos reinados terem profetas profissionais que trabalhavam nas cortes dos reis. Esses profetas se corromperam, tá? Esses profetas são os que depois os profetas escritores vão dizer que são profetas corruptos, que não pregam mais a palavra de Deus, porque viraram reféns, junto com os sacerdotes, da monarquia pecadora. E existem essa outra escola de profetas, que é a escola do Elias, que são profetas que continuam itinerantes, viajando e tal. E o que aconteceu? Todos foram mortos por Jezabel. Né? E aí temos esse relato também de Elias, que acho que é o relato da fraqueza dele. Até aquele momento a gente tinha visto um Elias herói. Pela primeira vez a gente vê um Elias que é humano. De imediato após o Monte Carmelo. Ele tinha acabado de mostrar o poder de Deus e aí ele recebe a notícia de que houve o extermínio, né? Jezabel encontrou os profetas, a escola de profetas ali do Elias, o grupo que acompanhava ele, e mandou matar a todos. E aí Elias até fala, estou sozinho. Não estava literalmente, porque tinha um outro homem lá que era leal ali a Deus e que falou que ele tinha preservado alguns, ele tinha conseguido esconder alguns profetas. Mas a depressão do Elias era tão grande, ele chega num nível até de decepção mesmo. Decepção, acho, até com Deus. Porque ele é humano, gente. E humano só... Todo mundo já passou por isso. Todo crente em algum momento já falou, pô, Deus, tô chateado com você. Não achei legal. Elias foi o momento dele ali, de falar, Deus, tô sozinho, cara. Tô aqui pregando, tô aqui penando. E os meus amigos, as pessoas com quem eu divido o fardo, foram todas mortas, né? Mas eu acho legal isso, né, amiguinho? Porque mostra que mesmo, isso que a gente tem falado aqui, mesmo os grandes profetas, como o próprio Samuel, teve suas falhas, Elias agora também teve suas falhas, mas suas falhas não anularam o poder de Deus, não anularam o coração quebrantado deles para servir a Deus. Né? E não é um texto simples e não é um texto a se deixar de lado, não. Esse momento da vida de Elias... por muitos anos foi um dos assuntos que mais me interessou na Bíblia, sabe? E eu recomendo aqui a leitura do E Pediu para Si a Morte, livro dos nossos colegas, o professor Vilibaldo e o professor Renato, o qual trata sobre personagens bíblicos
que tiveram um momento de depressão e pediram efetivamente a Deus que Deus tirasse a vida deles. Né? Eu acho pediu para si a morte é uma frase de Elias, né? Ali do relato de Elias. O Lucas tá procurando o livro dele ali na biblioteca. A minha estante tá uma bagunça. Pois é, eu doei o meu, né? Eu li ele e doei porque é um livro muito bom. Então fica a dica aí, pediu para si a morte. Efetivamente, quando Elias faz isso, Deus manda ele para um monte lá, para a caverna, Deus se mostra para ele e fala para ele assim, olha, vai em tal lugar, Eliseu ali, põe tua capa e prepara ele para te substituir. Eu sempre brinco assim, é como se Deus falasse, tá bom, vou te levar, mas faz algumas últimas coisas para mim. Põe a casa em ordem, deixa eu aqui no teu lugar, coroa fulano e beltrano reis de tal lugar, e aí depois eu te pego. E é o que Deus faz, né? Deus leva ele. Depois de Eliseu tá pronto. O que me frustra, meu amiguinho, é que não há ali, não mostra, né, esse treinamento de Eliseu. Não. A gente sabe que eles andaram juntos, que Eliseu ficou extremamente apegado à pessoa de Elias, né? Nesse momento que Elias ia ser levado, Eliseu ficou, eu vou ficar contigo, eu vou pegar a tua bênção, eu vou ficar contigo, você tá indo embora, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso de uma confirmação que queimar as carroças, abrir mão da minha família não foi à toa. Mas eu queria muito ver quais foram os ensinamentos de Elias para Eliseu. Que Elias, como é que foi? Cara, uma capa, colocou a capa em cima dele e acabou. Não, quanto tempo? Como é que foi? O que aconteceu? Ah, Deus, por quê? Tudo bem. Eliseu foi bom, gosto muito de Eliseu. Eu acho que não durou muito. Mas o texto não nos disse realmente, mas eu acho que não durou muito o treinamento. Mas de fato, acho que foi um treinamento muito intenso. Eu acho que foi algo muito próximo ali. Elias é um cara famoso, de certa forma, né? Então Eliseu já devia se sentir honrado de poder caminhar com Elias, né? Já devia se sentir, pô, que privilégio, né? Eu fui chamado. Chegar pros pais e falar assim, olha, viu, fui chamado por um profeta. Ah, é? E aí, quem? Elias. Mas é o doido que tá contra o rei. É o cara que... É isso aí. Uhum. Tô indo, tá? Tchau. E o cara foi. Assim, eu sinto assim... É um texto muito curto, né? Por isso que eu falo que é tão difícil a gente querer um monte de hipótese, porque o texto é muito curto. Eu também fico com esse e muitos outros textos naquela expectativa. E aí, o que mais aconteceu? Mas parece que... Eu acho que foi um período curto, mas um período muito intenso, um período de muita proximidade, em que Eliseu, de fato, viveu experiências ímpares ali com Elias, viu coisas extraordinárias, deve ter presenciou alguns milagres, deve ter presenciado curas, deve ter presenciado muita coisa louca. Tanto é que quando Elias vai embora, ele fala, cara, eu preciso demais de você, porque eu acho que eu não vou dar conta, não deu tempo. O que você quer? Unção dobrada. Era pentecostal, Eliseu. Não. Não era. Era judeu. Ponto 1, era judeu. Não. Mas texto muito interessante esse detalhe, né? Que era unção dobrada. Aí os caras vão lá e contam, porque Elias fez, sei lá, 23 milagres e Eliseu fez 46. Exatamente o dobro dos milagres. Seja ou não seja, o bicho fez milagre a rodo. Fez. E ele era conhecido por isso, né? Outras pessoas de outros reinos vinham até ele, porque o cara era conhecido por realizar milagres. Eu vejo um pouco de um padrão da ação divina, né? Porque Jesus foi conhecido por realizar milagres. Eu vou parar. Mas Deus se mostra através disso, né, meu amigo? Na verdade, nós vemos tanto em Elias e Eliseu, tem até um autor que faz essa analogia, acho que é o Dillard na obra dele, ou o Hugh Walton, não sei, que são autores aí de introdução ao Antigo Testamento, e eles fazem essa analogia, né, quando a gente faz, qual é a relação do livro de Reis com o Novo Testamento? Uma das relações é essa, Elias e Eliseu parece que refletem ali um Jesus e depois a igreja apostólica, né? E nós temos um Jesus comparado aí a um Elias, um cara que faz muita coisa, faz muito milagre, e ele deixa um discípulo para dar sequência nessa obra, né? Assim como Jesus delega à igreja, com o poder do Espírito Santo, a missão de dar sequência à obra da Boa Nova, o Evangelho que foi anunciado e iniciado ali por ele. Vou falar uma besteira aqui. Salvo engano na minha mente se engana bastante, você sabe.
É o primeiro exemplo pós-Moisés e Josué de um servo aprendiz que dá certo na Bíblia. Eu acho que é. Não, acho que temporalmente é assim, porque Samuel não deixou nenhum. Os reis não contam, né? Só se a gente considerar Davi e Salomão, mas eu não vejo Salomão como alguém treinado por Davi. E Salomão dá uma desviadinha, né? Sei lá. Eu acho que dá pra considerar assim. Depois de Josué e Moisés e Josué, acho que dá pra considerar. Mas, amiguinho, Eliseu é tanto milagre que eu nem consigo lembrar de todos aqui. Falando de alguns, tem a cura ali do Naamã, que a gente conhece bastante aí, um grande general aí de uma nação estrangeira, que vai ser curado ali da lepra, né? Ele crê, meio resistente, mas aí depois de levar uma advertência do servo dele, né? Ele é advertido pelo servo e fala: meu senhor, estive até aqui. Gastamos tempo, gastamos os cavalos aqui, os bichos que trouxeram a gente. Estamos dormindo no relento já há dias. O cara pediu só para o senhor mergulhar 7 vezes no rio. Convenhamos, né? Naquele calorzão ainda, né? Mergulha lá. Se não for curado, pelo menos dê uma mergulhadinha lá, dê uma refrescada e tá tudo certo. Por causa do orgulho, né? Por não achar que esperava que o cara fizesse um monte de honraria, né? Será que vale a pena, né? E o Naamã fala que tá certo, vamos lá, né? É bem legal a história de Naamã, é uma história que eu gosto bastante, a história de Naamã e tal, é uma história legal. Mas tem a multiplicação do azeite também, que ele ajuda uma mulher sozinha, que perdeu o marido, mas que tem uma grande dívida, e aí ela tem os 2 filhos dela que são menores ainda, e aí Eliseu vai lá e abençoa também aquela família. E o azeite não falta para eles começam a vender azeite, então, a rodo. E aí eles conseguem pagar a dívida. Tem a história da... Se sou homem de Deus que é fogo do céu, é Elias ou Eliseu? Repete a frase? Se sou homem de Deus que cai fogo do céu. Quando os homens do rei. Com os generais que vão visualizar, é o Eliseu. Já é o Eliseu. Ele é o profeta puto, né? Bravo com a vida. Ele é. Quando vão zoar a careca dele, ele fala: venham as ursas e ataquem esses moleque aí, né? É interessante esse texto até das ursas, né? Eu até trago ele quando eu dou aula de livros históricos, né? Porque parece que o Eliseu é um arrogante, né? Que teve o ego ferido, né? Não gosta de ser chamado de careca. Mas ali, na verdade, a palavrinha é um pouco mais ofensiva, né? Ele a gente, quando faz a tradução, a gente toma um pouco mais de cuidado, mas, de fato, houve uma ofensa ali para um homem mais velho. Foi algo bem severo ali, e foi no sentido de chacota até do poder de Eliseu, né? Sobre o que ele representava na sociedade onde ele está. Então não é um ego ferido, é um desrespeito a um homem de Deus. E quando você desrespeita o homem de Deus naquele contexto, você desrespeita o próprio Deus. Então tem um contexto por trás ali, a gente tem que tomar cuidado com esse contexto, né? Senão não é tão simples, a gente vai achar que é o ego ferido só, que é o... Eliseu não gosta da careca dele, não é o inconformado com a careca dele. Mas ele é um profeta que faz muito milagre. Tem o da Sunamita também, que é outra ressurreição, acho que é importante trazer à tona, né? Eliseu vai ser próximo de uma Sunamita, uma mulher chamada, acho que a mulher chamava Sunamita. Não lembro agora se Sunamita era o nome ou era a origem dela. Se você não lembra, imagina eu. É interessante que eles são sempre próximos de mulheres, né, amiguinho? É uma coisa que eu não tinha... Agora que me caiu a ficha, né? Há um cuidado de Deus com a mulher, com a viúva, com a criança, né? Essa Sunamita, ela até é casada, mas o Eliseu ele tem uma relação com ela, porque parece que ela é mais de fé do que o marido. E aí Deus atende uma oração dela, né? E usa Eliseu ali para profetizar o filho que viria, e aquele filho acaba morrendo. E aí ela manda chamar o Eliseu e fala: Eliseu, preciso que você faça alguma coisa. E temos a outra ressurreição que acontece ali no ministério de Eliseu. Eu acho muito legal que essas duas histórias são parecidas, né? Tipo, ó, você deu comida pra gente e agora morreu, ressuscite aí. Pro Elias. E agora esse aqui, ó, você me deu a criança, você profetizou, não te pedi nada, e agora morre? Dá seu jeito. Acho legal essas coisas, assim, que parece que de repente a pessoa chega pra Deus ou pro profeta e fala assim, ó, ei, que isso? Como assim, milagre pela metade? Não era esse o plano. Não é isso, mas é muito interessante esses textos. É muito bom ali o texto da Sunamita, né? E vocês viram aqui que os reis saíram de cena, né? Por quê?
lembra, Elias e Eliseu se afastaram da corte. Eles estão perto do povo. Então aqui a gente consegue falar mais deles sem estar vinculado aos 6. A gente nem falou de Acabe aqui, não falamos muito de Jezabel. Eu nem lembro qual é o rei que Eliseu efetivamente se relaciona. É o filho do Acabe, que eu não lembro o nome. Perfeito, porque não importa. E aí isso é muito interessante, porque são livros históricos sobre reis e crônicas, né? Esses 2 profetas têm destaques no livro de Reis, mas que o próprio livro histórico desvirtua a sua narrativa sobre o rei para falar sobre esses profetas. Por que o autor ali decidiu? Porque, inspirado pelo Espírito Santo, entendeu ele que era mais importante mostrar a ação de Deus nesses profetas para com o povo do que esses reis que eram reis muito provavelmente desviados. Então, há sempre essa ação divina, né? O Espírito Santo agindo já ali nos profetas, nos autores do Antigo Testamento, nessa redação bíblica, para que a revelação seja feita. Eu vou fazer um comentário, meu amiguinho, não tem tudo a ver, mas não tem nada a ver. Mas vejam, em Emaús, lá em Lucas, fala que Jesus, partindo dos profetas, explicou sobre... Às vezes Jesus chegou para os 2 discípulos lá em Emaús e falou assim: ei, sabe aqueles milagres de Elias e Eliseu? Jesus não fez isso também? Aí eles, olha, é verdade, né? Desde Elias e Eliseu, Deus tem feito milagres no meio de nós. É um pouco disso, né? O texto bíblico tem um objetivo, se chama Jesus. E a gente vê isso acontecendo. Meu amiguinho, a gente tem que terminar. 1 hora já falando de profeta, meu amiguinho. Hã? 1 hora falando de profeta aqui. Não, cara, e se a gente pudesse falava mais, né? Mas eu acho que deu pra pegar a essência aí dos profetas que antecedem o período clássico, né? Porque depois de Elias e Eliseu, acho que os profetas que vão se destacar ali vão ser os escritores mesmo. Daí já é um período de início de decadência. É o ápice, na verdade, iniciando o ápice de Israel e Judá após Davi. E o início da decadência desse ápice, né? O Jeroboão II e o Uzias e tudo mais, Uzias, esqueci o nome do outro rei, são reis, vamos dizer assim, que levaram o povo de Israel ao ápice. E agora começa uma decadência. Que aí vão surgir o Oséias, o Amós, o Isaías, o Miqueias, que são os primeiros clássicos, indo depois da ordem aí. Se houver interesse aí dos nossos ouvintes, podemos falar um pouco deles depois. Isso aí, meu amiguinho. Até porque eu acho bom, é legal quando a gente olha os profetas numa cronologia e entende o momento em que cada profeta vive conforme a história de Israel, porque a nossa Bíblia, ela tá vinculada como profetas maiores e menores, que é tamanho de livro, não momento histórico cronológico. Então é interessante a gente dar essa olhada e perceber em que momento cada um e por quê. Elias e Eliseu fazem essa mudança, o profeta começa a se relacionar mais com o povo, o que traz a mensagem profética que a gente falou no nosso cast sobre profetas, de ser alguém que traz uma mensagem de justiça social. Começa um pouco com eles, distanciamento da monarquia, aproximação com o povo. É isso, eu me empolgo, eu gosto de Antigo Testamento e de profetas, amiguinho. Eu não posso negar que os profetas são também dentro do Antigo Testamento, a instituição que eu mais aprecio. Pois é. Então me empolgo bastante em falar sobre eles. Mas é muita informação, né, gente? Temos tempo curto no cast. Então, a gente vai de pouquinho em pouquinho. Isso aí. Amiguinho, muito obrigado pela sua manhã, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu conhecimento. Vocês tiveram aqui um cast com um professor de Antigo Testamento, minha gente. Que isso? Amiguinho, é sempre um prazer falar de nerdice, um prazer falar com o meu amiguinho aqui. 2 teólogos nerds falando de teologia é um troço que... Não sei vocês, eu gostaria muito de ouvir. Eu sei vocês. Por não sinal, ouço puxar outros, porque eu gosto, né? Exatamente. Por sinal, eu ouço exatamente quem faz, inclusive fazendo um breve merchan aqui, né? Teve um cast recente aí, amiguinho, do BT Cash, do Bible Talk, falando sobre cultura pop e vinculando aí com algumas questões, não lembro agora o nome, eu só vi no meu YouTube ali pra ouvir depois. Então, eu gosto quando nerds se reúnem pra falar de teologia. É um troço bom demais. E é isso aí. Um prazer estar com meu amiguinho, um prazer estar com vocês. E tamo junto, pessoal. Até mais. Falou, gente. Um beijo e um queijo.